Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, estamos iniciando mais uma disciplina, a disciplina de configuração e manutenção de computadores. Estamos iniciando a aula 1 do módulo 1 e essa disciplina ela tem uma carga horária de 60 horas. Sou o professor Railton Wesley, tá? Sou maranhense, com muito orgulho. Também sou professor do CEP Calixto Lobo, na área da computação. Também sou operador de redes no Serviço Federal de Processamento de Dados, conhecido como SERPRO. A minha graduação acadêmica, minha formação acadêmica é graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pelo Instituto Federal do Piauí. E para essa modalidade de ensino, eu trago aqui a minha especialização em tutoria em educação à distância pela Faculdade Futura. Sempre que eu inicio um novo curso ou uma nova disciplina, eu costumo sempre trazer uma mensagem, uma mensagem que venha a refletir o cenário que está sendo vivido naquele momento. Então, hoje nós estamos ainda em pandemia, nós estamos aqui no ano de 2021, na reta final do ano de 2021, e estamos passando ainda por uma pandemia. Então, estamos passando por um momento de muitas mudanças em nossas vidas, que tem exigido adaptações das atividades sociais, educacionais e profissionais. Então, neste contexto de pandemia, a educação à distância se apresenta como uma modalidade de ensino capaz de atender a essas adaptações da sociedade moderna. Assim sendo, estamos juntos virtualmente na disciplina de configuração e manutenção de computadores para estudar, dialogar, compartilhar ideias, onde iremos conhecer, descrevendo suas principais funcionalidades e características dos periféricos que compõem o computador. Então, para que você possa dar uma manutenção preventiva ou uma manutenção corretiva ou até mesmo uma consultoria, você primeiro tem que conhecer bem esses periféricos para que você possa aí sinalizar dentro dessas situações que eu acabei de falar, tá? Então, esperamos que os conteúdos abordados possam contribuir para a formação acadêmica e profissional que vocês tanto almejam, tá? Então, esse é o nosso objetivo. Para a aula de hoje, nós vamos começar falando da ambientação da disciplina, depois da definição de computador e sistemas informatizados, tá? Bem fácil. Então, pessoal, a disciplina de configuração e manutenção de computadores é um componente curricular obrigatório, tá? Ele é também obrigatório, tá? Antes de iniciarmos, é importante ficar atento aos conceitos mais recorrentes no âmbito da disciplina. Isso facilitará, a absorção do conhecimento. Então, sempre aquilo que for repetitivo, sempre aquilo que eu der ênfase, é o ponto ali que você tem que se concentrar mais, dar uma atenção redobrada para que você maximize aí o seu conhecimento. Também, pessoal, sobre as questões, eu sempre gosto de trazer algumas questões para balizar aí o nosso conhecimento. Ao término da disciplina, o aluno deverá ser capaz de atender a arquitetura conceitual e funcional, tá, geral dos principais componentes computacionais. Tá? Nesta abordagem, nossa abordagem será descritiva, ou seja, iremos conhecê-los descrevendo suas principais funcionalidades e características, sempre recorrendo às questões para balizar seu conhecimento em relação ao conteúdo visto anteriormente. Um dos objetivos da disciplina de configuração e manutenção de computadores é capacitar o profissional para realizar instalações, configurações, atualizações, manutenção em geral no que se refere especificamente ao hardware, tá? Ao hardware, tá bom? Ah, professor, e software não está envolvido não? Bom, quando se trata de uma correção, você vai corrigir alguma coisa em função de um hardware, tá? Em função de um hardware. Por exemplo, você foi contactado para instalar uma nova impressora, um exemplo. E aí você conectou a impressora e aí você percebeu que precisa de um drive. Nós já estudamos sobre isso, em disciplinas anteriores falamos de drives, tá? Mas nós vamos reforçar. Então, esse drive, ele será específico daquela impressora. Então, você vai entrar com uma ação corretiva
relacionado àquele hardware, àquele periférico chamado impressora, tá? Então, esta área não exige que o técnico tenha um alto nível de escolaridade para que ele se torne um profissional. Porém, é necessário um bom conhecimento específico na área para poder prestar um serviço adequado e eficiente, tá? Então, muito importante observar todas as características, os principais componentes e aí, partindo daí, obedecer também algumas sequências, né, que costumam utilizar no início desse período aqui, desse período de aquisição de conhecimento. Então, tem algumas sequências importantes que nós iremos destacar ao longo do curso, que é importante você seguir, tá bom? O técnico poderá atuar em empresas especializadas no ramo de montagem e manutenção de computadores, empresa que possui um grande parque de máquinas, normalmente no setor de TI, né, de TIC, né, Tecnologia da Informação e Comunicação, ou ainda como profissional autônomo, prestando diversos serviços do tipo das mais diversas áreas, como consultoria, instalações, montagens, manutenção, configuração dos mais variados tipos de equipamento. Tá certo? Então, você vê que o leque, né, de possibilidades de atuação é bem grande, tá? É uma das áreas que tem aí maior empregabilidade, tá? Maior empregabilidade. Mas eu sempre coloco que o perfil de montagem, né, de configuração e montagem de computadores, ele tem que ser o ponto relevante, né? Digamos assim, o diferencial. Tá? Mas a informática em si ele tem muito mais coisas, tá? Tem muito mais coisas. Então, o conhecimento técnico em montagem e manutenção, ele tem que ser um objeto agregador ao seu currículo, tá? E não como sendo o único, tá certo? Então, sempre tenha isso em mente. Eu sou um técnico em informática, tá? Eu sou um técnico em informática, por exemplo. Então, eu tenho outras habilidades, como também tenho o conhecimento técnico em montagem e manutenção de computadores, por exemplo, certo? Então, esse é o ponto que você precisa ter em mente, tá bom? O termo, então vamos para agora a definição de computador, tá? Então, o termo computador, ele tem a origem do latim computere, contar ou computar, calcular, por exemplo, né? É um equipamento composto por uma série de circuitos eletrônicos capaz de receber, armazenar, comparar, combinar, processar e exibir uma determinada informação com elevada velocidade, tá bom? Então, pessoal, o computador, né, ele é um componente, digamos, complexo, tá? Digamos complexo, onde ele é composto por vários elementos e esses elementos ali, eles vão coletar a informação, vão processar a informação e vai devolver para o usuário essa informação. Todo esse processo é o processo de receber, armazenar, comparar, combinar, processar e exibir determinada informação com uma elevada velocidade, tá? Basicamente tem a função de receber dados através dos dispositivos de entrada, processar esses dados e retornar estes dados, agora denominado como informação através de um dispositivo de saída, tá? Novamente eu falo, né, sobre essas questões de literatura. Algumas literaturas vocês vão ouvir falar dispositivo, tá? Em outras literaturas vocês vão ouvir falar em periféricos, tá? Mas em suma é a mesma coisa. Professor, estou na dúvida, eu vi que eu assisti um curso do senhor e o senhor falava de periféricos ou dispositivos de entrada e saída. O senhor poderia refrescar nossa mente? Vamos lá. Toda vez que você vem falar em periféricos de entrada, né, ou dispositivos de entrada, é todo e qualquer dispositivo eletrônico que você utiliza dele para inserir uma informação no computador. A exemplo, dispositivo de entrada, um teclado. Ou seja, você está utilizando o teclado para teclar e aí ao teclar você está inserindo uma informação na máquina. Professor, entendi. Professor, e o que é um dispositivo de saída? Olha, o monitor. Você não está visualizando a informação? Então, tudo aquilo que você utiliza, né, aquele periférico que é utilizado para obter uma informação, né, já processada, é um periférico de saída, tá? Então, tecnicamente, são um cenário bem simples de compreender, tá? É só você relacionar. Tudo aquilo que você utiliza para adicionar uma informação no computador é dispositivo de entrada ou periférico de entrada. Tudo aquilo que você utiliza para obter uma informação é um dispositivo de saída ou um periférico de saída. Então, tranquilo,
Colocou isso em mente, pronto, você já matou todas as charadas possíveis, tá certo? Então, pessoal, estes dados de entrada, ele passa por um processamento, tá? Ele passa por um processamento, já falei o que seria esse processamento, tá? Dentro desse processamento, tá, pessoal, são aquelas combinações, aquelas comparações, aquelas lapidações, tudo aquilo que o algoritmo, né, um algoritmo específico, foi projetado para aquele determinado processamento, tá? Ao término do processamento, ele vai retornar essa informação para o usuário, tá? Normalmente se dão através de programas específicos para uma determinada tarefa, que em outras literaturas, esses programas específicos são conhecidos como software aplicativo, tá? Software aplicativo, certinho? Então, bem simples, tá? É uma disciplina muito tranquila, é uma das disciplinas mais fáceis, tá? Porém, tem muitos detalhes, tá? São muitos detalhes, por isso vocês têm que prestar muita atenção. Então, pessoal, o sistema informatizado, tá? Toda vez que você ouvir falar em sistema informatizado, vocês vão observar esse fluxograma aí, tá? Então, é importante a gente fazer uma reflexão em cima desse sistema informatizado. Nesse momento, nós não estamos falando só no computador. Nós estamos falando do sistema como um todo, tá? No sistema como um todo. Então, o sistema informatizado é composto por, no mínimo, 3 componentes para que ele tenha um funcionamento adequado. Nós temos os hardware, tá? Nós temos aqui, tem um errinho aqui, tá? Que era para ser software, tá? Mas eu repeti hardware 2 vezes, peço desculpas, mas aqui seria hardware, software e peopleware, tá? Então vamos falar individualmente de cada um, tá? Então nós vamos falar um pouco sobre hardware, fazendo uma revisão, embora já sinalizamos isso em outras disciplinas, mas iremos fazer uma revisão sobre hardware, nós também iremos fazer uma revisão sobre software e iremos falar pela primeira vez de peopleware, tá? Então a junção desses 3 elementos forma um sistema computacional, tá? Então nós vamos com muita cautela revisar hardware e software e vamos iniciar o processo de peopleware, tá? Vale ressaltar que são conceitos muito simples de fácil absorção. Então vamos começar. Hardware, tá? Hardware. Então vamos falar aqui, vou ter uma paciênciazinha para explicar um pouco para vocês, tá? A gente tem tempo para trabalhar isso aqui. É importante sempre frisar, entender os conceitos, né, de cada partezinha desse computador, tá? Mas não precisa ter muito estresse. Mais adiante nós vamos com muita calma falar um pouco aí dos mais importantes e relevantes, tá bom? Então, hardware, pessoal, são as partes que podemos ver, tá, de um computador, incluindo as peças internas, tá? É aquilo que você consegue tocar, tá? É aquilo que você consegue pegar. Tá bom? Então, assim, às vezes no começo do estudo, eu sempre trago isso. Às vezes o aluno, ele tem um conflito em diferenciar software de hardware, tá? Então, olha, de cara eu trago um conceito muito simples. Hardware é aquilo que você consegue pegar, é a parte física. Ah, eu estou lá no computador, eu sinto o teclado, eu trisco no teclado e estou sentindo o toque. Então, é hardware. É hardware. Ah, eu estou pegando aqui no mouse, tá? Eu estou pegando aqui no mouse e eu estou sentindo o toque. É hardware. Então, tudo aquilo que você consegue pegar, consegue visualizar e pegar, você está se referindo a um hardware, tá? Então, sempre, sempre, sempre. Quando eu digo sempre, é sempre. Tá? Então, sempre que você está ali dentro do seu computadorzinho ali, tá? E você, ao abrir, tocou em um drive, né? Em um drive de disquete, ou um leitor de CD e DVD, ou num disco rígido, ou numa fonte, você está se referindo a um hardware. Então, o conceito de hardware, onde a gente fala que é a parte física, onde é a parte eletrônica, que você consegue pegar, você consegue tocar, consegue sentir, é um componente capaz de processar dados de forma eletrônica, é um hardware, tá? E aqui eu trouxe aqui alguns hardware para que a gente possa aí começar a se debruçar sobre manutenção de computadores. Então, pessoal, vamos começar olhando
aqui nesse desmembramento aqui do computador, tá? Desse desmembramento aqui do computador. Aqui ao meio, pessoal, eu tenho aqui o nosso gabinete, ó, tá vendo o mouse aqui, ó, percorrendo? Nós chamamos isso aqui de gabinete. Dentro do gabinete, nós temos aqui esses componentes aqui, ó, tá? Esses componentes aqui, tá bom? Nós temos dentro do gabinete, nós temos uma fonte de energia. Nós vamos falar de forma bem detalhada sobre fonte de energia. Por que, professor, que você vai falar bem detalhado de fonte de energia? Porque ele é um componente essencial para o funcionamento do computador, tá? É um componente essencial para o funcionamento do computador, tá? Nós vamos falar de forma muito rápida de drive de DVD e CD, tá? Hoje em dia, ele não é mais, né, um equipamento relevante, tá, no cenário atual. No passado, ele era muito relevante, mas hoje não, tá? Hoje, com várias tecnologias, principalmente transferência de dados via internet, que é muito rápido, como também o uso de portas USB, esse equipamento, ele começou a ser obsoleto, tá? Mas, assim, ele carrega, assim, em alguns cenários ali, digamos assim, uma importância. Mas a ausência dele, né, do drive de DVD e CD, a ausência do drive de CD e DVD, ele não impede o funcionamento do computador, tá? Ele não impede, tá bom? Então, temos aqui a placa-mãe, que é um componente, o próprio nome já fala, né? Placa-mãe, tá? Então, assim, é um componente importantíssimo, tá? Importantíssimo, tá? Para o funcionamento do computador, tá? Então, placa-mãe é componente obrigatório. Então, eu já sei que fonte de energia é componente obrigatório, placa-mãe é componente obrigatório, tá? E mais aqui embaixo eu tenho aqui o processador, tá? Esse quadradinho aqui, ó, processador. Aí ele tem aqui do lado aqui, ó, mais aqui um cooler, tá? Um cooler, tá bom? Então, pessoal, eu tenho um processador mais o cooler. O processador é componente obrigatório. É ele que vai fazer ali todas as execuções, todas as operações matemáticas que for necessário, tá? Então, ele é o cara que vai fazer, é o cérebro, né? Em algumas literaturas se fala de cérebro. E como esse cara, ele trabalha muito, faz milhões de operações, né? De um curto prazo, né? De milésimos, nanosegundos, ele esquenta muito. Ele esquenta muito, muito mesmo. Então, por isso se faz necessário o uso de um cooler, tá? Esse cooler, geralmente, ele vem ali acoplado em um dissipador de calor, tá? Que esse dissipador de calor, ele fica ali em cima do processador, trabalhando no resfriamento do processador, tá? E aí a gente utilizamos também ali uma pasta térmica para ajudar nesse processo aí, tá bom? Então, é componente obrigatório. Temos aí também um pente de memória RAM, tá? Um pente de memória RAM também, que é componente obrigatório para o funcionamento do computador. Temos aqui uma placa de vídeo, tá? A placa de vídeo, ela não impede o funcionamento do computador. Você pode ter uma placa de vídeo ou não, tá? Agora, se você é um profissional que utiliza de ferramentas gráficas de um alto poder de processamento, aí sim é necessário o uso de uma placa de vídeo. Por exemplo, você é um web designer, tá? Um web designer, você trabalha com gráficos, né? Gráficos 3D e etc. Você trabalha com ferramentas aí que requer, né? Que requer esse tipo de capacidade gráfica. Então, você precisa sim ter uma placa de vídeo. Mas se você é um usuário que não vai utilizar esses recursos, então é desnecessário a presença de uma placa de vídeo, tá? Então é importante que você conheça todos esses componentes para que você forneça até mesmo uma consultoria. Da mesma forma, a placa de som. A placa de som também não é componente, digamos assim, obrigatório para o funcionamento do computador. Agora, se você é um DJ, se você trabalha com gravações, né, de vinhetas e etc., utiliza ali um equipamento para fazer remixagem, aí sim você precisa ter uma placa de som. Então é importante você conhecer, para que você saiba o que é
componente obrigatório, crucial para o funcionamento do computador ou não, tá? Então aí, ó, eu temos agora o HD, também conhecido como disco rígido, componente obrigatório, tá? Por quê? Porque o sistema operacional a qual você irá utilizar, ele deverá estar instalado no HD, tá? Deverá estar instalado no HD, então ele é componente obrigatório. Leitor interno, o que é esse leitor interno? É aqueles leitores, pessoal, de cartões de memória, que houve num tempo que estava em alta. Mas também ele não é tão necessário, tá? Então, em resumo, o que é obrigatório dentro do gabinete, professor? Fonte é obrigatório, placa-mãe é obrigatório, processador, que já vem junto acoplado com o cooler, é obrigatório, um pente de memória RAM é obrigatório, um HD é obrigatório. Então, esses componentes aí, pessoal, ele é obrigatório, tá bom? Esses 5 componentes aí são obrigatórios, tá? E aí temos aí um monitor, um teclado, um mouse, uma caixinha de som para a gente aí poder dar digamos assim, ter plena funcionalidade do computador, tá? Então, pessoal, lembrando que todos esses equipamentos são hardware, tá? Todos esses equipamentos aí são hardware, tá bom? Então, aqui já ao meu lado esquerdo, eu tenho aqui um webcam, é um hardware. Eu tenho aqui um leitor de cartão de memória, é um hardware. Eu tenho aqui um processador, eu tenho aqui um pendrive, é um hardware. Eu tenho um roteador, eu tenho uma impressora, eu tenho aqui um monitor, uma caixa de som, um fone de ouvido. Então, tudo isso aí são hardware, tá? Então, pessoal, muito fácil, né? Muito tranquilo, não se preocupe. A gente vai tentar aí trazer de forma muito detalhada, com riquezas de detalhe, sobre as funcionalidades aí desses computadores, desses componentes, para que você forneça uma consultoria, uma boa consultoria, que você consiga fazer uma manutenção preventiva, para que você consiga fazer uma manutenção corretiva, tá bom? Vamos avançar. O próximo item é o software, tá? Muito fácil também, tá? O software, pessoal, é a parte lógica. É a parte lógica, tá bom? É o conjunto de instruções, passo a passo, que orienta o computador a executar determinadas funções para produzir um resultado desejado, tá? Também chamado de programas. Traduzindo para o português, o termo software seria dividido, sendo software, a parte mole, a parte flexível, e o ware é conjunto, ou seja, é a parte flexível ou lógica do sistema, tá? Então, quando a gente fala lógica, é o conjunto de instruções, são os algoritmos, tá? São os algoritmos. Aquilo que o professor de lógica de programação explicou para vocês, tá? Falando desde os termos de variáveis, falando desde os termos de tipos de dados, falando desde os termos de expressões aritméticas, expressões lógicas, estruturas alinhadas, estruturas de decisão, estruturas de repetição e etc. Então, tudo aquilo ali nós chamamos de lógica, tá? Então, toda vez que você ouvir falar software, você vai lembrar da parte lógica do computador, que em tese seria os programas, certinho? Fácil, 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 não tem erro, tá? Então, pessoal, dentro do software, tá? Dentro do software nós temos aí uma subdivisão. Nós temos o software básico ou sistema operacional e temos os softwares aplicativos. Para quem assistiu uma disciplina de sistemas operacionais, vai lembrar que eu citei esses termos aqui. Então, nós estamos reforçando isso aí, tá? Mas isso já foi sinalizado na disciplina de sistemas operacionais. Então, pessoal, software básico ou sistema operacional é o programa principal do computador. Tá? É o software com a função de gerenciar todas as funcionalidades do computador e possibilitar uma interação entre o usuário e a máquina. Quem lembra da minha disciplina de sistemas operacionais, eu sempre citei, olha, os sistemas operacionais, né, ou softwares básicos, ele atua como intermediário. Aqui na camada de cima eu tenho o usuário, a camada do meio eu tenho o meu sistema operacional e embaixo eu tenho o meu hardware. Então, eu interajo em cima do meu sistema operacional, que o sistema operacional vai trabalhar com a comunicação com o hardware. Então, ele é um intermediário. Ele é uma ponte
tá? Ele é uma ponte de ligação entre as requisições do usuário e até o hardware, tá? Então, muito fácil também. Então, reforcei isso, falei bastante em sistemas operacionais, tá? Então, o sistema operacional é responsável por controlar o hardware e os softwares de aplicação do computador. O sistema operacional funciona como uma plataforma para a instalação de outros softwares aplicativos. Ou seja, sem o sistema operacional, não é possível o manuseio de equipamentos em suas funcionalidades plenas, tá? Então, nós temos aqui alguns exemplos de sistemas operacionais, que é o caso do Windows, do Linux, do Solaris e etc. Temos outros. Lá na minha disciplina de sistemas operacionais, eu falei dos diversos tipos de sistemas, inclusive quando eu falei de sistemas aí embarcados, tá? Embarcados, que é o caso aí do Android, por exemplo. O Android é um sistema operacional embarcado, tá? Ele já vem ali embutido, né, digamos assim, embutido de forma muito simplificada dentro daqueles smartphones, tá? Então, bem tranquilo, sinalizei isso muito, falei muito disso em sistemas operacionais. Então, não vou dar tanta ênfase aqui. Softwares aplicativos também falamos muito em sistemas operacionais, na disciplina de sistemas operacionais, mas eu vou dar aqui uma revisadazinha bem rápida para a gente não perder para a gente não perder o ritmo, tá? Então, olha, sistemas aplicativos são programas desenvolvidos especificamente para executar uma determinada tarefa. Por exemplo, um editor de texto, uma planilha eletrônica, um gerador de PDF, ou seja, o que é um gerador de PDF, professor? É um programinha onde você está ali editando um texto, né, por exemplo, no Word, e aí você quer mandar um arquivo em PDF para alguém. Então você precisa ter essa tecnologiazinha, esse aplicativo. Geralmente o próprio Word ele fornece essa tecnologia para que você consiga salvar em PDF. Caso não tenha, aí você precisa de um aplicativo intermediário para gerar esse PDF, tá? Da mesma forma, você tem ali um vídeo que está no formato X e aí você quer converter para um formato Y, ou uma imagem que está no formato X e você quer converter para um formato Y. Então, tudo isso são softwares aplicativos, tá? Tudo isso são softwares aplicativos, tá bom? Então, é importante lembrar que software de aplicativo são programas desenvolvidos para uma finalidade específica. Sempre lembre disso. Desenvolvidos para uma finalidade específica, tá bom? Cada aplicativo é desenvolvido para ser suportado por um determinado sistema operacional. Por exemplo, um aplicativo pode ser desenvolvido para ser instalado no Windows, não sendo possível instalar o mesmo programa em uma plataforma Linux. Porém, normalmente desenvolvidas também em uma versão para Linux, ou então em um outro aplicativo com funcionalidades equivalentes. Da mesma forma, é muito comum também a gente ver um aplicativo que tem para Android, mas não tem para iOS. Ou vice-versa. Às vezes tem um programa que roda no iOS, mas que não roda no Android, tá? Ou também a galera de desenvolvimento trabalha em forma paralelas. Eu desenvolvi uma plataforma e roda nos dois sistemas operacionais. Então, tem muito isso, tá? Então, cabe pesquisar e buscar a melhor solução. Sistemas informatizados agora se tratando de drives, né? Um tema bem interessante, principalmente quando se fala de manutenção, tá? De manutenção, drives. Por que, professor? Olha, pessoal, é muito comum, principalmente que está muito em alta, essa troca de sistemas operacionais, tá? Troca de sistemas operacionais. Troca de que sentido, professor? Digamos que você tem um computadorzinho lá, né? Você pegou um computadorzinho lá, né? E o usuário, né? O usuário ele está utilizando, ele deseja utilizar um determinado programa, tá? Um determinado programa. Porém, aquele programa ele foi desenvolvido em 64 bits. 64 bits. Mas o sistema operacional instalado na máquina do seu cliente é um sistema operacional de 32 bits. Você já percebe aí de cara que já tem divergências, né? Eu tenho um aplicativo que o meu cliente quer usar de 64 bits, porém, o sistema operacional dele está de 32 bits. Então, eu já tenho uma divergências aí, né? Como resolver? Ou seja, ou você procura um aplicativo que esse cliente quer usar de 32 bits, caso venha existir, ou você instale um sistema operacional de 64 bits, aí sim você vai ver que vai funcionar. Então, são coisas dessa natureza. E drives, por exemplo, o cliente recebeu
uma impressora nova, porém não veio um CD de instalação. Aí você vai ter que procurar o drive daquela impressora no site do fabricante. Então assim, é nesse sentido que você vai trabalhar em relação a manutenções corretivas, tá? Inclusive até mesmo preventivas, porque é altamente recomendável manter sempre os drives atualizados, sempre os programas atualizados, principalmente por questão de segurança, tá? Principalmente por questão de segurança, tá bom? Então, olha, quando instalamos um novo hardware no computador, é necessário que o sistema operacional gerencie o funcionamento desse hardware com todos os seus recursos. E isso é responsabilidade de um software denominado driver, que tem a função de realizar a comunicação entre o hardware e o software e o sistema operacional, tá? Por quê? Olha, vamos lá. Digamos que você comprou uma impressora, que o seu cliente tem uma impressora multifuncional. O que seria esse termo multifuncional, uma impressora multifuncional? O seu cliente, né, ele comprou lá uma impressora multifuncional, que ela tem a função de imprimir, fazer cópias e fazer scanner. Quando você montou a impressora, pegou o seu cabinho USB e conectou lá no seu computador, você observou que o sistema operacional ele reconheceu o novo hardware. Porém, ele não está sabendo como é que funciona aquela impressora. Ele não está sabendo quais são os recursos, o que é de interessante tem lá dentro. Ele não sabe conversar direito com aquela impressora multifuncional. Aí é que vem o drive. Quando você instala o drive, você está ali, digamos assim, mostrando para o sistema operacional como ativar esses recursos dessa impressora multifuncional, tá certo? Da mesma forma é para um webcam, da mesma forma é para alguns teclados modernos, da mesma forma para, digamos assim, deixa eu ver um outro exemplo, alguns celulares que para que você possa conectar ele no computador precisa de um drive intermediário. Então assim, uma série de hardwares, tá? Uma série de periféricos, eles precisam desses drives específicos, tá? Que geralmente é desenvolvido pelo fabricante do equipamento, tá? Ele vai ali ter ali sempre disponível ali numa plataforma web, no site deles. Aí vocês vão lá entrar lá no site do fabricante, pesquisa o modelo que você tem ali em questão, vai baixar o drive e instalar conforme o sistema operacional que está sendo utilizado naquele momento, levando em consideração o tipo e o bit, tá, daquele sistema operacional, tá? Se você está usando um sistema operacional de 32 bits, você vai ter que, em tese, baixar drive de 32 bits. Se você está utilizando um sistema operacional de 64 bits, você, em tese, vai ter que baixar drive de 64 bits, tá certo? Certinho? Muito fácil demais. Peopleware. Peopleware, pessoal, já é algo bem assim, talvez para vocês seja algo novo. Mas Peopleware se refere aos usuários. Peopleware são pessoas, tá? People, pessoas, tá? Então, refere a pessoas que de alguma forma estão relacionadas ao sistema computacional. São responsáveis por formar o conjunto de recursos humanos necessário para o funcionamento adequado do sistema, tais como operadores dos computadores, que são os usuários em questão, os analistas, os programadores, os projetistas e etc. Traduzindo para o português, o termo Peopleware seria também dividido, sendo que people, pessoas, ware, conjunto, ou seja, conjunto de pessoas, tá? O computador ele precisa, digamos assim, o computador ele precisa de uma motivação, ele precisa de um propósito, e esse propósito quem dá são as pessoas, tá? Por essa razão que as pessoas foram incluídas nesse conjunto, nesse sistema informatizado, tá? Então, por essa razão que nós temos aí o hardware, tá? O hardware, nós temos o software e nós temos o Peopleware, tá bom? Temos o Peopleware. Então, pessoal, é nesse sentido que nós vamos trabalhar, tá? Então, pessoal, para refletir, né, sobre essa temática, nós temos aí uma questãozinha bem interessante, bem simples, relacionado a hardware, tá? Então, vamos lá. O computador é uma máquina capaz de realizar
rapidamente o processamento de grande quantidade, tá? De grande quantidade de dados. Esse processamento consiste em operações lógicas de aritméticas sobre os dados. Além dessas funções, existe a função de entrada de dados e saída de dados, cujos principais dispositivos são respectivamente. Ou seja, a questão pede que você marque a alternativa onde eu tenho um periférico responsável pela entrada de dados e um periférico pela saída de dados. Tá? Então, ou seja, ele quer que você marque a alternativa onde, primeiro, mostre um dispositivo de entrada e, em segundo, um dispositivo de saída. Dê uma pausa nesse vídeo, só dê play quando você saber a questão, certo? 5 segundos. Você deu play, não foi? Você de azul lá no fundo. Você deu play, não deu? Perdão, você só deu play depois que você leu tudo. De novo, leu 10 vezes. Vamos lá. Então, pessoal, de cara, vamos responder essa questão por eliminação. Vamos começar pela alternativa A. Monitor é um dispositivo de entrada? Não, não é dispositivo de entrada. Então, eu já descarto a letra A. A letra B. O mouse é um dispositivo de entrada? É um dispositivo de entrada. Porém, o teclado, ele não é um dispositivo de saída. Ele também é um dispositivo de entrada. Então, eu desconsidero a letra B, tá? Então, vamos aqui pro mouse. Mouse é um dispositivo de entrada? É um dispositivo de entrada. Porém, o scanner também é um dispositivo de entrada. Então, eu desconsidero a letra C. Letra D. Teclado é um dispositivo de entrada e também o monitor é um de saída. Então, a letra D é que contempla a nossa alternativa correta. Tá, pessoal? Fácil, fácil, fácil. Tranquilo? Próxima alternativa. Dispositivo de entrada em forma de pequena superfície sensível ao toque, utilizado para mover o cursor na tela, emitir comandos e selecionar ícones e menus, denominando-se... Pausa nesse vídeo, respire fundo, leia quantas vezes for necessário e marque a alternativa. Depois você dê play. 5 segundos. Vamos lá? Você conseguiu responder? Achou difícil? Fácil, né, pessoal? Então, pessoal, talvez você não lembre desse termo, né? Mas acho que vocês já falaram isso várias vezes, principalmente quem usa smartphones, tá? Toda vez que você vai falar em tela de superfície sensível, nós estamos falando do touchscreen, tá, pessoal? Touchscreen é o equipamento de tela sensível ao toque, tá? Então, a alternativa correta é a letra D de dado, touchscreen, tá bom? Fácil, 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 tá, pessoal? Então, pessoal, vamos finalizar essa aula por aqui, tá? Na próxima aula, vamos continuar, né, nessa pegada de detalhamento, tá? Para a gente adquirir bastante conhecimento. Depois a gente vai aí começar lá pelo terceiro módulo algumas sequências aí de manutenção, tá bom? Aguardo você na nossa próxima videoaula e até mais.